Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal Vencer e hoje nós vamos falar sobre o cristianismo e a lei da atração. Você já ouviu falar sobre isso? Vem ser com a gente. O que mais nós vemos hoje em dia são as suposições do ocultismo entrando dentro do cristianismo. E aí, para fazer uma ponte entre ocultismo e cristianismo, é claro que o inferno vai colocar mensagens como: quer ficar rico? Quer mudar completamente a história da tua vida? Você vai viver a lei da atração. Pois é, mas há um problema em relação a isso. Ela não é bíblica. E muitas pessoas hoje têm se validado para trazer mensagens, conteúdos e até mesmo instruções à luz da palavra de Deus, dizendo que a lei da atração pode sim ser respaldada por textos bíblicos. Então vamos desde o início. O que é a lei da atração? A argumentação da física vai dizer o seguinte: segundo essa teoria, vivemos num universo energético, cheio de vibrações. Os pensamentos são magnéticos e emitem uma frequência poderosa capaz de influenciar as pessoas e as coisas à nossa volta. Essa energia faz com que o universo reaja em nosso favor para que alcancemos nossos objetivos. Já a neurociência, de acordo com esse raciocínio, quando você pensa positivo, atrai coisas positivas. E o pensar negativo atrai coisas negativas, que seria a lei, a atração pela força do pensamento. O pensamento tem um poder em si mesmo para atrair coisas para o indivíduo. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a lei da atração? Nada. A lei da atração ela não está determinada na palavra de Deus. Porém, muitas pessoas utilizam alguns versículos bíblicos. Por quê? Porque parece que a mensagem do Antigo e do Novo Testamento vão falar sobre o poder da fé na mente do ser humano. E isso então daria palco para que o ocultismo encontrasse o seu espaço dentro das igrejas hoje. Textos bíblicos como Mateus 21, 22, que diz: "E tudo que pedirdes em oração, crendo já recebeis", é um dos textos muito validados. Também Provérbios 24, 23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. E Mateus 9, 21 a 22, pois dizia essa mulher consigo mesma: "Se eu conseguir apenas tocar em suas vestes, serei curada." Jesus virou-se para a mulher e disse: "Alegre-se, minha filha, vá em paz, sua fé te curou." E naquele momento a mulher se curou. Não apenas esses textos, mas muitos outros textos são usados como base para defender um ocultismo dentro da prática cristã. Mas se nós observarmos, o espiritismo e até mesmo o ocultismo usa a Bíblia para respaldar toda a sua religião, porque são textos isolados. E sabemos que, desde o início, o inferno é usurpador. E um usurpador, ele não cria coisas novas, mas ele deforma as coisas e as leis que Deus estabeleceu para confundir as coisas que são. Bom, hoje nós podemos falar que Deus não trabalha em cima do que nós atraímos, pois a fundamentação mais básica da lei da atração, dita por coaches e tantas outras pessoas, é que nós precisamos tirar a mentalidade que nos aprisiona, a mentalidade que nos trava, a alma e até mesmo o espírito, acessar aquela parte boa que está escondida dentro de nós, expormos então isso em qualidade ao universo, e o universo, e para quem coloca no meio do cristianismo, e Deus, então reagiria a esta manifestação, trazendo sobre nós uma potencialização de quem nós somos. Olha, Deus até tem o desejo de nos fazer felizes. Deus até tem o poder de fazer isso, mas nós não manipulamos a Deus. A primeira lei que quebra
essa lei da atração cristã é que Deus não é manipulado pelo ser humano. Então, o que agora se tornou foco não é uma coisa nova. Isso nós vemos nos séculos anteriores com o iluminismo, quando Satanás traz, não em forma de lei da atração, mas a mesma mensagem. O homem agora é o centro de todas as coisas. Ele olha para si e se vê poderoso. Ele olha para si e se conecta com a terra. Ele se conecta com a natureza e ele pode ser dominador da terra. É um problema esse porque desde o início, desde o princípio, o argumento do inferno não muda. Ele disse a mesma coisa para Eva no Éden. Olha, se você conhecer o bem e o mal e se você vislumbrar a potencialidade que há em você, você estará completamente dentro de uma dimensão de poder e autoridade sobre a terra. Satanás estava simplesmente querendo trazer a queda dele para dentro da humanidade. Ele faz isso de maneira cíclica. Em suas filosofias e conhecimento e entendimento, ele vai entrando dentro de pessoas que desejam viver a glória de Deus e ele faz isso ocultando o seu nome, colocando um padrão cristão. Quando nós olhamos para os textos que eu li, nós vamos ver sim que Jesus vai dizer: tudo quanto pedirdes em meu nome recebereis, mas ele não está falando sobre nós atrairmos as coisas. Se nós lemos todos os capítulos que servem como um pano de fundo para isso, nós vamos entender que Jesus é a nossa figueira e que nós somos enxertados nele. E agora nós podemos pedir a Deus e conectados nele, seremos ouvidos por Deus e receberemos. Mas ainda em Tiago, nós somos alertados porque Tiago diz: pedi e não recebeis porque não sabeis pedir. E muitas vezes o seu pedido não é atendido porque o desejo e a intenção do seu coração ainda está conectado com os seus desejos carnais. Sabe, nós precisamos compreender uma coisa. Deus deseja que você seja abundante, Deus deseja que você alcance coisas grandiosas e maravilhosas. Mas acessar o meio pelo qual o inferno se estabelece na terra não é uma opção para nós. Essa não é uma opção para você. O fato de você desejar ser bem-sucedido, o fato de você desejar ser melhor do que você é, só pode te levar ao Espírito Santo de Deus. Aquele que opera libertação e liberdade. A palavra de Deus diz: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Mas em momento algum, liberdade do próprio Deus. Toda a mensagem que nós temos ouvido em cima desse assunto, lei da atração, nós vamos perceber que o homem assume o controle da sua existência. O homem assume o controle do que vai viver e agora ele determina até mesmo sobre o próprio propósito de Deus, o que de fato lhe irá acontecer. E isso rompe com a verdade da palavra de Deus que diz: nós estamos aqui para sermos transformados e não temos a mentalidade do mundo, mas sermos renovados na mentalidade do Espírito para vivermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós não somos pessoas criadas por Deus para manipulá-lo. Nós somos pessoas criadas por Deus para adorá-lo, para servi-lo. E servi-lo implica em sermos servidos nas nossas necessidades, mas muito mais do que isso. Implica em realizarmos a sua vontade. Você já parou para pensar o quanto Satanás tem desvirtuado as mentes de pessoas que estão procurando viver a seu bel prazer, respaldados num cristianismo completamente estranho, sobre o poder da palavra e da mente? Não se esqueça, o campo de batalha do inferno é a mente. E ele já faz isso há milhares de anos no ser humano, desde a sua queda. Ele tem infiltrado seus domínios, seu veneno, seu conhecimento na mente do ser humano.
No mês de julho, agora do ano de 2022, nós estamos lançando um livro sobre romper paradigmas, que vai liberar você para ser uma pessoa abençoada, mas não dessa maneira. Não dentro de padrões malignos, ocultos, satânicos, que te levam a se conectar com a terra. A física e a neurociência, elas falam sobre essas energias e elas existem, só que elas não são suficientes para isso. Ou seja, quando você acessa as energias da Terra para se vincular a alguma coisa, você não está vinculando a uma eletricidade magnética do universo, você está se conectando ao inferno. Cuidado com o que você se conecta. Com quem você se conecta. Ele é famoso em dar e em destruir. Sabe, nós precisamos compreender uma coisa. Jesus veio para que nós venhamos a ter vida e abundância. Mas a abundância de vida de Deus não fala sobre estarmos 100% conectados nessa terra e vivemos uma vida pensando no bel prazer dessa terra. Aqueles que conhecem a Jesus Cristo sabem que a nossa vida na terra é passageira e ela só tem um propósito: darmos frutos para Deus e levarmos outras pessoas a conhecê-lo. Se você hoje está totalmente ligado ao que você pode hoje emanar, estabelecer na terra, como sendo uma pessoa grandiosa e poderosa, você saiu fora do propósito de Deus para a tua vida. Porque o propósito de Deus não é nos empoderar, mas é nos levar a viver o poder que nele opera sobre as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar uma parábola com você que com certeza vai te despertar sobre essa questão. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 diz: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Essa é a parábola do trigo e do joio. E eu vou deixar um card aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa parábola. Eu gravei ela lá na Ilha da Madeira, alguns anos atrás. Só clicar aqui nesse card. Sabe, nós precisamos compreender que nós não podemos dormir espiritualmente. A nossa mente, o nosso espírito precisa estar constantemente alimentados pela palavra de Deus. E o inferno vai dizer: ei, essa palavra pode ser incrementada com um certo conhecimento que sabe, vai te dar algo que Deus não está te dando. Ou não, ou ele não vai ser tão explícito, ele vai dizer: olha, é a ciência se unindo à fé. Toma cuidado com isso. A ciência vem de conhecimento humano e muitas vezes ela brinda a honra de Deus, mas muitas vezes ela vem para tentar deturpar a palavra do nosso Deus na nossa vida. Cuidado, ciência, ela é chamada hoje ciência antes mesmo de se tornar científica. A maioria das coisas que nós ouvimos são apenas especulações. Cuidado. Quando nós tratamos de reino espiritual, nós precisamos entender que o sono espiritual vem quando a nossa intenção e a nossa motivação já começam a ficar adormecidas. Quando a nossa verdadeira vida e o nosso verdadeiro propósito começam a ser corrompidos por coisas simples da vida, como os olhos. Não é isso que João fala? A concupiscência dos olhos. Estou desejando tantas coisas que estão diante dos meus olhos. Concupiscência da carne, estou desejando tantas coisas que podem mudar a minha carne. Concupiscência da vida, soberba da vida.
e nós começamos a ver o mundo como a nossa casa, como um lugar para nós reinarmos. Essa não é a mensagem de Deus para nós. O inferno tem lutado com muitas sementes e nós vamos trazer algumas delas aqui no canal nos próximos vídeos. E a primeira é a lei da atração. Cuidado, isso é joio no meio do trigo. A verdadeira identidade do cristão, ela é despontada pela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aqui um alerta que te desperta a um arrependimento e uma confiança de que quem vai liberar uma unção sobre a tua vida é Deus. Mas isso não vai acontecer pela força da natureza, ou nem pela força de um pensamento, ou nem pela conexão energética com nada. Isso vai acontecer pela obediência à palavra poderosa de Deus, que excede todo o entendimento. Nós temos que agir, mas nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Ela por si mesma nos alimenta, nos prospera, nos cura e nos estabelece aqui na terra. Sendo assim, não se apegue a nada que for mundano. Não conecta a tua vida a coisas dessa terra como energias. Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E assim eu convido você, se não é inscrito do nosso canal ainda, se inscreve. Já aproveita, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe com mais pessoas, porque assim nós difundimos a palavra de Deus pura e simples, um evangelho que está um pouco escasso ultimamente por aí. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.